Shalom, galerinha do YouTube, e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que me assistem neste momento. Estou trazendo aqui, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo, a lição de número 9, com o tema O perigo da indiferença espiritual. Texto áureo fica no livro de João, capítulo 15, versículo 14. Se você quiser acompanhar para ter uma melhor compreensão, este estudo está baseado neste livro de João 15, versículo 14. Mas, se você tiver a revista de lições bíblicas, quarto trimestre de 2018, adultos, você irá também ter um bom resultado em seus estudos. Estamos estudando aqui as parábolas de Jesus Cristo. As parábolas de Jesus Cristo, que traz as verdades espirituais divinas para uma vida abundante. Porque o ensino das parábolas de Jesus, ele traz lições impactantes que vai mudar a tua vida, vai mudar a sua história e a vida de todos que estiverem ao seu redor e que ouvirem esta mensagem e colocarem elas em prática. Vamos lá. Texto áureo, livro de João 15, versículo 14, que diz assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Verdade prática. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. A verdade prática está dizendo que as palavras dos filhos de Deus, dos servos do Senhor, deve condizer com o que vive. Então, não devemos mentir, porque a Deus ninguém engana. Às vezes mentimos e podemos mentir para o próximo, podemos mentir para nós mesmos, podemos nos enganar e muitas das vezes enganar terceiros, mas a Deus ninguém engana. Então a nossa vida, as nossas palavras, os nossos ensinos devem condizer com o que vivemos, com o que falamos. Devemos ter cuidado com o nosso estilo de vida. Leitura bíblica em classe, que fica no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 até o versículo 32, que está escrito assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas o publicano e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer.
Essa é uma parábola que nos chama muito a atenção. Jesus aqui utilizou o exemplo de dois filhos, de dois rapazes, onde ele fala que o pai chegou até um e pediu para que ele fosse trabalhar na vinha dele. E o mesmo havia dito que não ia. Mas em seguida, este filho que falou que não ia de maneira alguma, ele se arrependeu de ter dado essa resposta. Imediatamente ele foi fazer a vontade do seu pai, foi trabalhar. Este pai chegou até o segundo filho, achando que o primeiro não iria, e usou as mesmas palavras, pediu da mesma maneira. E aquele filho, para agradar o seu pai, falou que ia, mas não foi. E aí Jesus perguntou aos seus discípulos: qual destes dois filhos agradou ao pai? E o seu discípulo respondeu que o primeiro. Com certeza, muitas das vezes Deus nos chama para uma obra, Deus te chama para uma obra, mas você não quer ir. Deus manda você fazer, mas você não quer fazer. Mas você se arrepende em seguida. E em seguida você faz a obra do Senhor. Então, desta maneira, você agradou ao Pai. Os fariseus, na época, eles, conhecedores da palavra, eles caminhavam em cima do seu conhecimento, em cima da religião, e vivia aprisionado na religião, mas não se libertava para fazer a vontade do Pai. Porque o que o Pai quer não é apenas o conhecimento da sua palavra, mas Ele quer que você conheça, que quer que você leia, que você ouça a palavra de Deus, mas que ponha em prática. Deus não quer que o homem aprenda de sua palavra e viva a sua própria vontade, e faça a sua vontade, e siga o seu próprio caminho. Não. Deus, ele pede para que venhamos a seguir os passos dele, a vontade dele. Naquela época, os fariseus, com seu vasto conhecimento, não faziam a vontade do Senhor. Mas os publicanos, que eram odiados pelos fariseus, eles reconheciam a sua fragilidade e e passou a obedecer e se arrepender do seu mal. Então Deus se agradou. As prostitutas daquela época, ouviu os conselhos do Senhor, obedeceu a tua palavra. Então Deus se agradou. Estes fizeram a vontade. Mas, infelizmente, aqueles fariseus não tiveram o mesmo discernimento de ouvir o conselho, o pedido e obedecer. A regra é obedecer, obediência. Introdução. Na lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos, baseado no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Uma das curiosidades desta parábola é que ela ocorre apenas em Mateus. Ela ensina grandes lições
espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino de Deus. Conforme aprenderemos, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Então devemos praticar o que professamos. E a nossa alma necessita de obediência. Nós necessitamos obedecer à palavra de Deus, para o bem do nosso espírito, para o bem da nossa alma, para o bem da nossa salvação. Vamos lá. Interpretando a parábola dos dois filhos. Tópico 1. Vamos lá. O contexto da parábola. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha, que desta vez na narrativa são seus filhos. Essa pequena porção bíblica que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar desapercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos dois filhos ao perdido do pai. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz. Ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não faz. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola, representa Israel que não fez a vontade de Deus. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e os pecadores que, por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Aqui mostra, nesta parábola, um pai necessitando de trabalhadores para a sua vinha. E a obra é extensa. E, pelo que me parece, aqui nesse estudo, aparenta que este pai não tem condições para poder colocar trabalhadores. E ele recorre aos seus filhos para fazer esta obra. No mundo espiritual, a gente sabe que Deus é um Deus que tudo pode. Ele tem trabalhadores. Ele poderia muito bem colocar o seu exército de anjos para evangelizar o mundo e converter os corações. Mas não. O Senhor quer que nós, a sua criação, os seus filhos, aqueles que obedecem a sua palavra, os seus servos, eu e você, venhamos aprender mais da sua palavra e venhamos trabalhar em sua colheita, venhamos trabalhar em sua vinha. Ele poderia usar os anjos, os mensageiros que ele tem, mas ele quer usar a mim e quer usar você. Então não basta a gente falar que vai fazer a obra. A gente precisa fazer a obra do Senhor. Ainda que você não quis fazer a vontade de Deus, mas você se arrependeu. Se não se arrependeu, se arrependa e decida fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, é duro, é difícil, mas grande é o galardão, grande é a recompensa. Então vale a pena
fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sem falar que o filho que se arrependeu e decidiu fazer a vontade do Senhor representa os publicanos, que obedeceu. Enquanto aquele que disse que ia fazer, mas não fez, representa Israel, que tinha todo o conhecimento de suas mãos, que sabia o que deveria fazer, mas não fez. Então que sejamos semelhantes aos publicanos, fazendo a vontade do Pai, obedecendo a vontade do Pai. O subtópico de número 2 diz assim: o assentimento puramente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece, do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando de forma invertida. Isto é, primeiramente, o que disse que aceitaria, mas não foi, e posteriormente, o que não aceitou, mas arrependeu-se e foi. Assim, no versículo 30, a resposta: eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal, e está aqui, em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. As pessoas que muitas das vezes estão orando na casa do Pai e dizem: eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes o mesmo está falando isso para mostrar aos que estão ao redor que se encontra ali presente. Ele está semelhante aos fariseus, quer mostrar o povo que está ali presente, mas espiritualmente o corpo dele está ali, mas a mente está muito longe da vontade do Senhor, e a sua própria vontade não é fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Subtópico de número 3 diz assim: a negação verbal. Apesar de o primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, e de se recusar a obedecer a ordem, num primeiro momento, o texto esclarece com uma advertência, mas, seguida do verbo grego metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes em um Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se. Está arrependido mais tarde, demonstrando que essa negação verbal não representa a verdade, pois o filho arrependido foi trabalhar. Então aqui é o que mostra que o filho arrependido foi trabalhar. Então muitas das vezes a gente diz que não vai fazer a vontade do Senhor, mas de repente você sente que é necessário fazer a vontade do Senhor, que você precisa fazer a vontade do Senhor. A sua alma é carente de obedecer à vontade de Deus. Muitas das vezes
aparece muitas dificuldades e realmente bate aquela fraqueza no seu coração, e você deseja parar, você deseja não fazer, você deseja não prosseguir ali na vontade, no caminho, mas o teu espírito, ele clama em obedecer os mandamentos de Deus. E a partir do momento que você obedece, você está agradando ao Pai, porque você está somando no reino de Deus. Você não está sendo invisível na obra do Pai. A gente precisa trabalhar, porque a salvação, ela vem através da fé, mas também exige as obras. Precisamos trabalhar também na obra do Senhor, pois a obra do Senhor é carente. Subtópico de número 4. Uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do Pai obteve respostas diferentes. De fato, os dois filhos representam de forma emblemática dois tipos de atitudes. O primeiro deles representa a adesão operativa procedida por uma negação que é apenas verbal. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal que não passa à ação. Por isso, logo após contar esta parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai. Eles respondem de forma correta e o mestre então lhes diz que os publicanos e as meretrizes entrariam adiante dele no reino de Deus. Glória a Deus. Então aqui vimos aqui que o Pai obteve resposta diferente, de maneira emblemática. Um falou apenas de boca que não iria fazer, mas fez. E o outro falou que iria fazer. Talvez o seu coração estava querendo fazer a obra do Senhor, mas pode ter havido algumas circunstâncias e ele não fez. Só que o mais importante não é você falar. O importante é a sua atitude. A sua atitude. Então mostra o quê? Que precisamos tomar atitude na obra do Senhor. Não basta apenas falar, mas ir avante, com decisão, com foco. Então quando Deus pedir para você fazer algo, ou então você sabe que tem que fazer, ainda que não queira fazer, faça. Faça, porque sua alma necessita disso. Vamos lá. Passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Mas quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo de fato ao Senhor. Então, assim, quando obedecemos, este é um sinal que realmente se arrependemos. Porque o arrependimento, ele tem que ser munidos de atitudes, de ação. Não adianta eu praticar algo ou deixar de fazer, dizer que me arrependi, mas continuar praticando.
Não adianta eu dizer eu vou fazer e não fazer a coisa certa. Mas vale a pena você se arrepender e somar no reino de Deus. Mais que um assentimento verbal, mais que votos ou promessas, as Escrituras Sagradas nos exortam a aderirmos na prática à vontade do Pai e a sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Então, aqui fala de reino. O reino de Deus se trata do lugar onde Ele habita. Se trata do lugar onde é feita a vontade dEle pelos anjos. Os anjos fazem a vontade dEle, do Pai, no reino. Só que Deus, Ele quer algo diferente. Ele quer que o seu reino desça aqui na terra, ou seja, de maneira mais clara, para uma melhor compreensão. Ele quer que a gente faça o reino de Deus aqui na terra. Ele quer que a gente faça a vontade dele aqui na terra. Ele quer que sejamos semelhantes aos seus anjos malaques, que quer dizer mensageiro. Ele quer que você leve a mensagem do Pai. Porque grande é a vinha, para que a gente venha colher almas, para que a gente venha plantar sementes de salvação. Então, há muito trabalho na vinha do Senhor. Então você precisa abrir os seus olhos e se acordar e buscar a trazer o reino de Deus sobre a sua vida, a fazer a sua vontade, a vontade de Deus, não a minha, não a sua própria, mas a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor, que o reino dele vai descer sobre a tua vida. Amém? Vamos lá, tópico de número 2. Quando as palavras não se coadunam com a prática. Palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Nos dias de hoje, encontramos muitos religiosos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem viver. São pessoas que vivem aprisionadas dentro da religião e ligadas a uma placa de igreja. E esquecem que quem salva é Jesus. E eles são aprisionados e buscam aprisionar outras pessoas. Você pode perceber que pessoas cheias de religiosidade, elas gostam de aprisionar, gostam de apontar o erro de um e de outro. E isso não condiz com a palavra de Deus. A gente tem que ser conhecedor da palavra do Senhor, mas praticar a palavra de Deus como ela é. Viver a palavra de Deus, não apenas de boca, não apenas de falácia, mas de vivência, de viver a palavra de Deus. Amando o próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de tudo, e obedecendo às suas escrituras, o seu pedido, e honrando o seu chamado. Os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do mestre para demonstrar de maneira bem clara o que a parábola retratava.
pois não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então aqui mostra, eles não faziam a vontade do Pai, mas quando responderam à pergunta de Jesus, mostra que eles não eram leigos, mostra que ele sabia o que deveria fazer. Mas do que adianta a gente saber o que deve fazer e não fazer? Então vale a pena viver o que o Senhor nos pede para fazer. Não adianta ficar apontando, é mesmo, eu sei, é realmente fulano de tal, não. Apontar não, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que viver, não só eu, mas você também. Amém? Vamos lá. O Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que, ao responder corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprios. Pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identificam com o filho que contradisse com um não de fato e um sim apenas dos lábios. Eles estão no grupo dos religiosos que nada fazem, além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. Não tem nenhum compromisso com a obra do Senhor. E a gente vê muitos evangélicos, só que a maioria deles são religiosos, onde que o que Deus quer é compromisso da parte deles. Muitos estão negligenciando da obra do Senhor. Eu aconselho, não vamos negligenciar mais, que sejamos cada vez mais voltados e empenhados com a obra de Deus. A obra de Deus é carente, precisa de você, porque tem muitas almas que estão sofrendo. Não vamos ser religiosos. A religião ela mata, a religião ela aprisiona, mas Jesus, a palavra de Deus, ela dá vida com abundância, ela liberta, ela transforma a vida, ela muda cativeiro, ela tira o homem do cativeiro e traz a liberdade, tira o homem da escravidão e transforma este escravo em servo de Deus. E transformando em servo de Deus, automaticamente, Deus ele faz este servo filho, amigo de Deus. Vale a pena ser amigo de Deus. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Que está falando, se você mudou, o reflexo será nas suas atitudes. Porque se você mudou, as suas atitudes mudam também. Que é o mais importante. As suas atitudes. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus. Ou seja, escutará suas palavras. João 8, versículo 47. Então, é isso. Quem realmente possui uma fé genuína, este, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus. Sem dúvida, se eu possuo a fé genuína, eu vou desejar que o reino de Deus
desça sobre mim. Eu vou pedir discernimento do Espírito Santo, sabedoria para fazer cada vez mais a sua vontade. Eu vou buscar sempre abandonar de mim e trazer de Deus para dentro de mim, para minha vida. Eu vou me derramar na presença de Deus. Isso é que mostra uma fé genuína. E é essa fé que necessitamos. Pois é essa fé que vai mostrar que realmente estamos libertos. É quando deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. Edson, é fácil, irmão Edson, você parar de fazer a sua própria vontade? Eu te digo, não é fácil. Mas basta você se dedicar. E aos pouquinhos você vai chegando no nível perfeito. Se você não chegou neste nível que Deus tanto pede, acalma o teu coração. Porque Deus, Ele lê o seu pensamento e vê o seu coração. Ele vê que você está se esforçando. Continue se esforçando e vai melhorando. Porque a graça de Deus, ela supre as suas necessidades. Então vale a pena você ir deixando de lado as suas vontades, aquilo que não agrada a Deus, e aos pouquinhos ir mudando de vida. E aí Deus vai te enchendo. Você muda e Ele te enche. Você glorifica e o Espírito de Deus desce sobre a sua vida. Glorificar a Deus não é apenas eu dizer glória a Deus, aleluia. Não. É o andar e viver os passos de Jesus. Isso é a verdadeira glorificação. Subtópico de número 3. A impossibilidade da obediência à lei. Ou seja, é tópico. Isso é subtópico de número 3, que diz assim: o discípulo faz a vontade de Deus. Em João 15:14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ele anunciou a vinda do reino e chama a conversão. Por isso, a vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa de Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que Ele enviou, pois quem recebê-lo receberá o próprio Pai. Mateus 10, versículo 14. E Romanos 10, versículo 9. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois Ele é o cumprimento da lei. Também não se trata de desejar o Cristo, mas não querer obedecer a seus ensinos, pois os que realmente desejam a Ele e querem ser seus amigos obedecem ao que Ele manda. Em João 15:14. Os fariseus, eles tinham a lei em suas mãos, tinham as escrituras da palavra de Deus. Eles conheciam, mas não obedeciam. Mas a intenção de Deus era que nós, os seres humanos, aqui na terra, recebesse o seu Filho amado que Ele enviou. Mas
muitos de nós não recebemos. Às vezes queremos a Ele, dizemos: eu acredito nele, eu creio, eu tenho fé nele, mas não fazem nada pela obra do Senhor. Acha que a tua vida está tudo certo, que Ele é perfeito. Minha vida está certinha, está perfeita, eu não preciso estar fazendo isso, porque fulano de tal é isso, é aquilo, mas age de tal maneira. Então isso não condiz com quem realmente tem fé em Deus. Aquele que tem fé vai praticar a fé, vai ensinar, se converter ao Senhor, abandonar o seu mau caminho, as suas más práticas, o seu mau pensamento, e não vai viver mais para você. Chega de comodismo. Vamos viver a vontade do Senhor, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Porque o Pai quer que os homens recebam aquele que Ele enviou, pois quem recebê-lo receberá o próprio Pai. Então, para a gente receber o Pai, para a gente agradar o Pai, a gente precisa receber o Filho. Para isso, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Se não for por Ele, não há outro caminho para chegar até Ele, para chegar até a salvação. Existem vários caminhos que parecem bons, mas no final destes caminhos a gente percebe que é caminho de morte. Mas Jesus é um caminho que nos leva para a vida eterna, que nos leva para a salvação. Vale a pena aceitar este Pai, a este Jesus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Então pratique, viva a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Mude de vida, mude de caráter, mude de atitude, de comportamento. Seja abençoado através da obediência do Senhor Jesus. Se arrependa, porque Jesus Ele te ama, tanto que Ele deu a própria vida a favor da minha e da sua. Não se desvie do caminho do Senhor. Se você por algum motivo se desviou, se arrependa, volte para Ele, porque Ele te ama muito. Ele te quer empenhado na obra dele. O Senhor tem grandes planos na minha e na tua vida. Então abra os seus olhos. Se você se desviou, se você saiu da presença de Deus, volte enquanto há tempo. Se você ainda não se converteu, se converta, vale a pena. Muitos pregaram a palavra de Deus para você e você ainda não aceitou. Você está esperando o quê? Está esperando a morte vir e o diabo levar a sua alma para o inferno? Existem dois caminhos, céu e inferno. Aquele que obedece ao Senhor e vem para Ele, tem o céu como herança. Mas aquele que desobedece, não vem para Ele ou sai da presença dEle, tem um inferno. Estes caminhos dito aqui não é ilusão, não é dialeto, não é fantasia, não é coisa de crente. Isso é bíblico. Existem dois caminhos, céu e inferno. Qual é que você escolhe? Será que essa vida que você vive é tão boa ao ponto de... Como é que eu posso dizer? É tão boa assim para valer a pena viver a eternidade no inferno? Será que não é melhor viver na presença de Deus, um caminho difícil, duro, mas em seguida a gente viver eternamente feliz na presença do Senhor? Deixa eu te dizer, o céu não é ilusão. O céu é real, assim como você é real, o céu é real e o inferno também. Então tenha cuidado. Não existe umbral
Não existe umbral. O umbral é aqui na terra, onde você vai... a chance que você tem aqui, enquanto está aqui em vida na terra, para ir se purificando dos seus maus caminhos, para ir se convertendo, para vir para a presença do Pai, para ir se arrependendo e melhorando, subindo a um nível superior, a um plano superior, de acordo com a vontade de Deus. É aqui na terra. Depois que morrer, vem um juízo. Vem um juízo. Tá bom? Pense nisso. Pense nisso. A sua vida está em jogo. Não é Deus que necessita da sua obra, do seu trabalho, do seu esforço. É você que precisa se esforçar na obra do Senhor. É você quem precisa obedecer. Então, fique atento nisso. Vamos para a conclusão, para concluirmos. Vamos aqui. Por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus precedindo de Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. Então, obedecer ou desobedecer é uma escolha. É uma escolha que Deus não vai fazer essa escolha por você. Você precisa escolher obedecer ou desobedecer, fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade, ir para o céu ou inferno. Eu preciso falar isso. Eu não posso falar aquilo que você quer ouvir. Eu tenho que falar aquilo que você precisa para o seu bem. Porque se eu for falar apenas o que você quer ouvir, eu vou estar sendo um servo muito mau, eu vou estar sendo mentiroso. Eu preciso falar a verdade, para que eu não seja culpado do teu sangue. Então acorda enquanto é tempo. Jesus é real, o céu é real. Deus, Ele quer o seu bem, quer a sua felicidade, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer o impossível para o seu viver, mas depende da sua atitude. Tá bom? Então, está aqui esse ensinamento das parábolas de Jesus Cristo, que para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo, finalizei aqui a lição de número 9, as parábolas de Jesus. Estamos estudando das lições bíblicas do quarto trimestre de 2018 adulto, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, porque é isso que as parábolas de Jesus nos traz lições, experiências, comparações, exemplos que podem mudar a nossa história, que pode nos levar a um patamar superior, a um nível superior espiritual, que nos fortalece, que nos mune de sabedoria e entendimento, que
nos dirige, que pode nos dirigir, se quisermos, na obediência. Obedecer ou perecer. Porque desobedecer é mesmo que destruir-se. Então não se destrua, se edifique. Não enfraqueça, mas se fortaleça na força da palavra do Senhor. Então, desde já, agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e te agradeço por estar assistindo este vídeo. Então eu te peço que compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe em todos os seus contatos. Vamos divulgar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, pois tem almas carentes, sedentas da palavra de Deus. E eu agora te peço que aceite a Jesus enquanto é tempo. Sou Edson Ponciano, faço parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério Amor e Fé, que fica localizada na Rua da Glória, número 145, no bairro Nova Conquista, Piraporinha, em Diadema, São Paulo. Seja bem-vindo, venha cooperar conosco aqui na Assembleia de Deus Ministério Amor e Fé. Você será bem recebido. Desde já, muito obrigado e tchau.